O nosso tema de hoje é a paciência. E sobre Você pensou que o vídeo tinha travado? Não, o seu vídeo não travou. Essa brincadeira é só para fazer com que você perceba qual foi a sua reação emocional diante desse possível travamento. Como o nosso tema é a paciência, é já para você perceber o que você sentiu quando o vídeo travou. Mais importante do que a atitude que você tomou é perceber o que você sentiu. Será que você já ficou irritado com o aparelho ou com o sinal da internet? Porque a atitude, essa você pode simplesmente ter esperado conformadamente, não, travou, e agora? O que vai acontecer? Ou você pode serenamente ter pensado assim, puxa, o que está acontecendo? Como eu posso resolver isso? Ou pode ter ficado muito irritado e com essa irritação você simplesmente já pensou mais além. Vou trocar de aparelho, vou fazer isso ou aquilo, já tomando decisões precipitadas. Então a emoção, a primeira coisa que vem para nós, ela diz muito a nosso respeito. Por favor, quando tiver um tempinho, analise o que você sentiu. A paciência, para muitos, é algo que se perde com facilidade. Mas aí eu vivenciei uma história que me ensinou uma coisa importante. Estava eu numa sala de espera de hospital para ser chamado, ali onde ficam aquelas cadeirinhas, as pessoas ali sentadas esperando serem chamadas para o atendimento, e eu estava sentado ao lado de um casal, onde a senhora estava ali serenamente fazendo um tricô, esperando, e o marido, muito nervoso, muito agitado, reclamava em voz alta, levantava, ia até o balcão da recepção, reclamava, xingava. E aí eu perguntei assim, bem baixinho para a esposa dele, minha senhora, seu marido, ele perde sempre a paciência desse jeito? Aí ela falou, não, meu filho, ele não perdeu a paciência, não. Eu falei, mas como não? Ele está aí todo nervoso, xingando, daqui a pouco vem os seguranças falar com ele. E ela muito serenamente falou, não, ele não perdeu a paciência, não. Como alguém pode perder uma coisa que nunca teve? Ele nunca teve paciência, então ele não perdeu nada. Aí eu pensei, é verdade, a paciência é uma conquista. Se nós conquistamos a paciência para o nosso íntimo, isso é patrimônio nosso. Se nós não demonstramos a paciência diante desta ou daquela situação, é porque de fato ainda não a conquistamos, estamos ainda nesse processo. E aí há que se considerar que para muitos a paciência é simplesmente saber esperar. E de fato, saber esperar é um reflexo da paciência. Por quê? Há pessoas que plantam uma sementinha hoje e amanhã cedo já vão lá regar e ver se está brotando um raminho para ver se a coisa já está acontecendo. Não esperam o tempo natural para as coisas acontecerem. Querem que tudo aconteça rapidamente em qualquer área da sua vida e tudo tem um tempo para acontecer. Saber esperar é sim uma virtude, mas é diferente, no entanto, de simplesmente ficar esperando.
Porque se há pessoas que não suportam esperar, outras simplesmente ficam esperando. Olha, o que você está esperando? Ah, estou esperando a ajuda do governo, estou esperando meus parentes me ajudarem com algum dinheiro, porque eu estou aqui numa miséria lascada e sem eles me ajudarem eu não vou sair dessa. Então a pessoa fica esperando, esperando. Pior ainda é a atitude de algumas pessoas que trazem alguma doença e simplesmente ficam esperando. Elas dizem assim: ah, isso aqui é meu karma, depois que o karma se cumprir, aí eu fico curado. Aliás, esse negócio de ficar doente é bom, porque eu fiquei sabendo que ficando assim doente, a gente resgata dívidas do passado. Então, não tem problema nenhum, eu fico aqui sofrendo o tempo que Deus quiser, resgatando minhas dívidas do passado. E aí eu olho para essa situação e penso assim: para com isso, você não está resgatando coisa nenhuma. Geralmente, essas atitudes elas têm como pano de fundo não só a preguiça, a acomodação, como muitas vezes aquele sentimento de cativar a piedade do outro. É o famoso coitadismo. As pessoas chegam, ah, coitado, está sofrendo. Ela ganha algum pouquinho de atenção, então é cômodo ficar naquela situação. Coitadinho, eu sofro, eu estou sofrendo. E alguns ainda juntam a isso aquela dose de heroísmo. Olha como eu estou sofrendo, como eu estou resgatando. Não, gente, o sofrimento por si só não vai nos transformar. Mas, diante de todo e qualquer sofrimento, sem dúvida que a serenidade íntima, o saber esperar, vai ajudar no processo, mas não simplesmente esperar. Saber esperar e buscar a cura, buscar a solução para o seu problema. E haverá momentos em que a solução do problema vai exigir de nós uma atitude mais drástica, mais enérgica. Como exemplo, eu conto a história de um amigo meu que foi office boy nos anos 1980, uma época em que o atendimento bancário era muito diferente do que ocorre hoje. A pessoa tinha que ir fisicamente no banco resolver vários problemas e ele diariamente tinha que passar em vários bancos, levar isso, pegar aquilo, resolver alguma pendência, enfim. E ele me conta o seguinte: sabe, Zé, eu percebi que para ganhar tempo nesses atendimentos era fundamental eu ter ali no banco alguns bons relacionamentos. Então, eu fazia de tudo para encontrar pessoas que me fossem simpáticas e que me ajudassem e acelerassem os processos, porque eu tinha um chefe muito exigente e ao mesmo tempo eu queria mostrar o meu valor, eu queria crescer dentro da empresa e para isso eu precisava resolver os problemas bancários com a maior agilidade possível. Mas tinha um dos bancos que não tinha jeito. Ali era todo mundo fechado, todo mundo antipático. E ali eu perdia um tempo razoável do meu serviço. Aí teve um dia em que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Já tentei pela simpatia e não deu certo. Aí ele conta que chegou ao banco e havia um balcão ali separando ele dos funcionários. E os funcionários, cada um na sua mesinha, nas suas máquinas, na sua máquina de escrever, cabeça baixa, olhando pelo rabo de olho, percebendo que tinha ali um sujeito precisando ser atendido, mas cada um deixando para o outro. Ninguém queria interromper o seu serviço para atender o boy. E aí, nesse dia, ele pensou, vou fazer alguma coisa. E notou que havia uma máquina de escrever sobre o balcão. E máquina de escrever, para quem não conhece, é um objeto relativamente pesado.
Então, ele suspendeu a máquina e jogou com toda a força sobre o balcão, fazendo um barulho enorme. Todos olharam, inclusive os funcionários que deveriam atendê-lo. Aí arregalaram os olhos e rapidamente o atenderam. Pronto, o problema dele foi resolvido. Dali para diante, aqueles funcionários que deveriam atendê-lo perceberam. Se não for atender rápido, ele vai fazer alguma coisa que vai chamar a atenção do meu chefe e eu vou ser repreendido. Para muitos que olharam aquela atitude, podem ter pensado assim, que sujeito impaciente, que sujeito grosseiro, mas a atitude que ele tomou foi uma atitude tomada com base na serenidade. Ele serenamente tomou aquela decisão e aquilo resolveu o seu problema. Às vezes na nossa vida precisamos de atitudes assim. E se observarmos as atitudes do nosso Mestre Jesus, veremos que em algumas oportunidades ele agiu energicamente e resolveu alguns problemas. Jesus, o nosso exemplo de serenidade, de paciência, teve muito pouco tempo para fazer as suas caminhadas e pregações no mundo. Precisava de rapidez para que as suas lições fossem aprendidas. Por isso, não podia perder tempo. Mas até hoje, Jesus olha para a humanidade e com serenidade está aguardando que a humanidade faça com que brote e cresça nos corações o resultado das suas sementes. Então, cada um de nós deve olhar para si mesmo com essa serenidade, mas também com esta necessidade. Preciso fazer crescer em mim as sementes do bem e do amor ao próximo. Para isso, preciso da serenidade, para saber esperar e para saber agir com mais energia nos momentos necessários. Agindo com serenidade e com energia nos momentos certos, vamos perceber que depois de grandes decisões que tomamos na nossa vida, grandes mudanças, vamos precisar também de muita paciência para que estas mudanças se instalem no nosso íntimo e deem resultado, tragam frutos para a nossa vida. E que Jesus nos abençoe nesse processo, nos ajudando a ter a serenidade, a paciência para seguir adiante, sabendo esperar e agindo nos momentos certos. Que assim seja.